Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bruno Calegari, nós estamos iniciando o episódio aqui do Habita Ranking. E olha que história curiosa. Hoje iniciando também na TV Guarandi, afiliada da Band. Um projeto que nasceu com uma ideia de ser um podcast apenas inicialmente, o que já dá muito trabalho para fazer. Mas a gente descobriu uma certa demanda e necessidade de ampliar esse projeto. E num curto espaço de tempo, o Habita Ranking, ele foi crescendo e hoje nós estamos aqui para trazer para você informação, para trazer o debate, a discussão, sendo o primeiro programa de televisão aberta no Mato Grosso do Sul e ouso a dizer até no Brasil, que vai falar única e exclusivamente sobre condomínios, gestão, pessoas, desafios, oportunidades, debates de enriquecimento, de troca de experiência e de conhecimento. Isso serve não só para os profissionais, para os síndicos, para as empresas, serve para você que de repente mora num condomínio, que às vezes não tem tanto conhecimento assim, ou até mesmo para você que pensa um dia morar em condomínio. E nada melhor do que você morar num lugar onde você conheça as regras, conheça as limitações, os benefícios, aquela história do ônus e o bônus, sabe? Isso está muito atrelado e nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Temos também, além disso, além de ser esse canal de informação e de troca de experiência, com ética, transparência e credibilidade, também somos a primeira empresa do Mato Grosso do Sul a oferecer gestão profissional. E nós vamos falando isso no decorrer dos nossos episódios, dos nossos programas, para você que acompanha pela internet, para você que acompanha pela televisão. Esse programa que veio para transformar o jeito de viver e de administrar condomínios. Está no ar o Habita Ranking para você que nos acompanha. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela sua audiência. Bom, e no programa de hoje eu estou recebendo aqui, nós vamos falar de um assunto muito importante. Estou recebendo mãe atípica, síndica, síndico, tem o nosso jurídico também que já vai aparecer na tela aqui para você que nos acompanha. Mas eu quero primeiro agradecer a presença da Ericléia da Silva Alves, ela que é mãe atípica e atuante na Associação Prodeteia, isso? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença e bem-vinda aqui ao Habita Ranking. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né, com essa pauta tão importante e que há muito que avançarmos. Sem sombra de dúvidas. A Zilda Aparecida Mendonça Souza, ela que é síndica, moradora, começou organicamente, mas já se tornou profissional, não é isso, Zilda? Muito obrigado pela sua presença. Isso mesmo, eu que agradeço, tá, a presença aqui, minha, como diz minha, e estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que estava faltando, tinha essa lacuna aí para falar sobre condomínios. É tanto assunto que vai passar anos e anos e vai estar sempre atualizado. Eu sou síndica mesmo de 2 condomínios, como orgânica e como profissional. Amo o que faço, estou muito feliz de estar aqui. E já quero ser convidada para mais vezes. Ah, que bom! A gente gosta de convidados assim que querem participar mesmo. O difícil é a primeira. É a primeira, depois quebra o gelo. Exatamente, já esquentou a mão, já tá bom. Já tá tudo certo, tá certo, Zilda. O Alex Arce, que é síndico também, está aqui com a gente. Começou organicamente, hoje atua profissionalmente também. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço aí de novo, mais uma vez aí com o Bruno, lindão da TV, né? Esperando um pouquinho mais. Estava querendo ficar mais, porque você é muito mais bonito presencial do que na TV, né? Rapaz, e eu, desde o começo, eu estou olhando aqui, mas falei, vou esperar uma oportunidade. Para poder falar. Porque depois dos 50, você pode falar, cara, à vontade. Você pode falar, é o gostoso da vida, é isso. É bom, É muito bom. Porque a primeira vez que eu vim, eu tirei uma foto com ele. Aí umas amigas minhas falaram, quem que é aquele lindão? Eu falei, olha, eu acho que é da TV. Aí já foram procurar. E se vê pessoalmente, aí não, sem contar que é uma simpatia. Depois... Tem um sorriso lindo, é muito... Olha, você tá no lugar certo. Tá compatível. Exatamente, porque tem que ser simpático. Porque Sim. não é fácil esse papel aí, não. Não, é difícil. Olha, depois, produção, vocês pagam o cachê de todo mundo aqui. Olha, para falar. Exatamente, né? Fica tranquilo. Olha, já estava até esquecendo.
depois de tantos elogios, a doutora Adriana Mello vai aparecer aqui na tela com a gente também, está nos acompanhando remotamente. Doutora Adriana Mello, aí, doutora, já está aparecendo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. Você viu que hoje vai render assunto aqui no programa, né? Vai render muito assunto e eu acredito que um programa só não vai ser suficiente para Não falar vai sobre inspirar, não vai. Com certeza, doutora. Daqui a pouquinho a doutora Adriana vai participando, tirando as dúvidas aqui, né, da nossa audiência. Nós aqui também batendo papo e ela vai contribuir muito com a gente. Então tá certo. Bom, vamos então ao nosso assunto de hoje. Doutora Adriana volta já para participar conosco aqui remotamente. Bom, vamos lá. Eu vou começar perguntando para... Vamos começar com as mulheres, né? Posso, né, Alex? Pode, Posso deve. começar? Deve. Bom, vamos lá. A Ericléria, ela que é mãe atípica. Ericléria, você não mora em condomínio, né? Mas Não. você atua nessa causa. A gente atua em todos os segmentos, né? Aham. Desde a educação, a saúde, auxiliando aí com as políticas públicas também, assistência social, né? Esporte, lazer. Essa parte também dos condomínios, nós temos demandas também que envolvem as pessoas com deficiência. Sim. Então, a gente está sempre aí nesse meio, né, com Aham. essas pautas e das pessoas. Quantos filhos você tem? Eu Filhos ou filhas? Tenho dois guris, Dois né? meninos? Isso. O caçula, ele tem o autismo, ele é autista, está com 11 anos de idade. E a deficiência, ela bateu na nossa porta em 2014, né? A partir de então, ao passo que saiu o laudo, que os atrasos já vinham desde o início ali, mas com o laudo as coisas foram tomando direção, né? Direções. E a partir daí a gente foi buscar conhecimento. Hoje, para você, e aí daqui a pouco a gente entra no ponto condominial. Quais foram as maiores dificuldades, desafios, talvez, que você tenha enfrentado, ou o que passou na sua cabeça a hora que vocês receberam o laudo e você falou assim, bom, daqui para frente eu vou precisar mudar, nós vamos precisar nos ajustar aqui, ou não, isso já vinha acontecendo, o coração de mãe já falava, porque mãe tem muito disso, né? Sente demais. O coração já falava, mas a preocupação, ela persiste, né? Porque você não sabe o que está por vir. Você só enxerga um mar de desafios. Por onde começar? Como começar? O que fazer? Qual direção? Qual rumo tomar? E isso ao longo do tempo que você vai aprendendo. Você vai buscando conhecimento, né? Buscando profissionais da área e com isso você vai se empoderando e vai tomando prumo ali da condução do desenvolvimento do seu filho. Mas o maior desafio que a gente encontra como família, e até justifica um pouquinho, que a persistência do luto, ela se enraiza por conta da falta da rede de apoio. E quando a gente fala rede de apoio, não é a família em si, né? Que isso aí já é um ganho para a criança quando tem a avó, quando tem o tio, né? quando tem o familiar, né? Mas não é essa rede de apoio. A rede de apoio que eu me refiro são acesso à saúde, acesso à educação, acesso à assistência social. Por quê? Porque se uma criança, quando a escola aponta que aquela criança não está desenvolvendo, tem algo diferente, a escola dá um encaminhamento e fala, família, vai à luta, vai atrás aí de investigar o que essa criança tem. E a família vai. Muitas das famílias não têm condição financeira, então ela vai para a rede SUS, né? Unidade de saúde, vai para a fila do CISREG e ali, em quanto tempo, quando ela terá acesso a um neuro para fazer um diagnóstico? 1 ano e meio, 2 anos? 3 anos? Quando que eu vou conseguir até 5 anos para acessar esse profissional? Bom, mas meu filho tem atraso na fala, eu preciso de um fono. Vamos tentar acessar um fono? Tem fono na rede para atender essa criança? E o luto vai persistindo, o sofrimento vai angustiando. A mãe cada vez mais vai absorvendo aquela dificuldade. Na escola, se eu já tenho um laudo, meu filho, né, a LBI, a Berenice Piana, a legislação brasileira traz aí, uma vez comprovada a necessidade, que o meu filho tem direito a um professor de apoio. Aí a escola fala assim, mas eu entendo que ele não precisa. E daí não disponibilizo. Aí a mãe todos os dias recebe a ligação, mãe, vem buscar seu filho, que é o que aconteceu comigo hoje, que o teu filho desregulou na escola, ele está agressivo. Aí a mãe tem que ir lá e buscar o filho. Então... Mas o seu é escola pública? Só pública. Prefeitura ou... Prefeitura. Eu tenho uma sobrinha na escola pública, na rede
saúde municipal que ela tem TDAH. Uhum. E aí foi feito todo o laudo, quer dizer, juntou toda a família para pagar, porque o SUS, até a Cacemes, que a mãe dela tem, porque é separada do meu irmão, não conseguia de jeito nenhum um psicólogo, psiquiatra. Não consegue. Aí juntamos, pagamos, gastamos bastante para fazer, levou na escola, porque ela tinha direito a ter até hoje, já tem 2 anos que foi entregue. E não consegue. Não consegue. Então, assim, o que Agora, angustia... você vê o que é autista, que é mais... Mas ele acaba sendo mais agressivo. ele exige mais, né? Ele Depende exige. dos graus. Ele precisa. Ele exige esse É. atendimento. Então, o que nos angustia Infelizmente, né? é não conseguir acessar essa rede de apoio Uhum. tão importante, tão Principalmente necessária. Da saúde, né? A da saúde que você precisa para fazer esses exames, fazer Eu acho que é um tudo. conjunto, não é só saúde. Porque Saúde, aí, se educação, a saúde faz tudo. a parte dela, vem para a educação. Porque depois... Mas se a gente parar para analisar, tudo a base de uma família carente, vamos partir desse princípio, é tudo parte da escola. Quando a escola aponta que essa criança não tem um desenvolvimento compatível, a escola que aponta. Só que para que nós possamos ter uma escola efetiva e que realmente parceira da família, eu preciso ter profissionais capacitados. Porque Eu dali preciso da ter escola professores- tem que ter a sequência, né? Exato. Aí você não consegue. Eu preciso ter esse profissional preparado para poder fazer essa leitura, identificar e orientar e direcionar essa família. Sim. E não bastando, quando a família pega esse encaminhamento debaixo do braço, ela vai à luta e consegue acessar. Seria Sim. importante, mas Então, Depois, assim, que ela terminar... sim, não. Aham. complementando Pode dela. complementar, por favor. Não, porque no caso dela, no meu caso, eu vivo 2 situações quase que parecidas. Aham. A primeira, quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, foi na pandemia. Nós tínhamos separado, ele era novinho. Aham. E a mãe dele chegou e falou assim, olha, nosso filho tem autismo. Eu ligou pro telefone, eu peguei e falei assim, você foi fisioterapeuta, hoje ela é servidora pública, né? Então você conhece. Ela falou, eu fiz uns testes aqui e ele tem não é traço que fala, é espectro. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, e foi justo que nós estávamos na pandemia, nós estávamos trancados, eu estava assistindo uma série Atypical. Aí eu Uhum. comecei a assistir, daí eu comecei a me emocionar. Eu falei, tá, vamos fazer. O que ela falou, questão de laudo, se eu não tirasse dinheiro do meu bolso, eu não teria um laudo. Não. Demoraria de 1 a 5 anos. Sim. Quando saiu o primeiro laudo, sai inconclusivo. E aí você não consegue pelo plano de saúde. No caso, é isso que eu falo. A rede de apoio, como o meu filho está hoje, está lendo, às vezes ele não tem uma conversa assertiva, funcional, Mas, entendeu? Mas eu devo muito a ela, a questão da rede de apoio. O que ela enfrentou numa escola pública, eu enfrentei numa escola particular. Mesmo pagando para colocar, eu pagando uma escola, tenho que implorar para ter. Hoje não tem inclusão. Hoje não tem. E aí a escola. difícil. E aí, E aí- Há muito o que avançar. Muito. Não. Primeiro vai procurar Tanto saber se tem que apoio lá, quando né? foi aí, como ela é servidora pública, ela tinha um plano, mudou para outro plano de saúde. Esse plano de saúde tem um centro que é maravilhoso, é lindo, só que ele fica longe. Ele fica lá perto para lá do Shopping Campo Grande, Parque dos Poderes. É um espaço muito bom, muito tranquilo, só que enfrentou uma fila, conseguiu. Hoje o meu filho tem um desenvolvimento, porque a rotina dele é super pesada. Ela levanta 5 horas da manhã, 6 horas já tem que levar ele para a escola. Ela tem que sair 11h, 11h40 para pegar ele. 1 hora, 2 horas já leva para terapia. É terapia de segunda a sexta, sem contar que sábado e domingo, como ela é fisioterapeuta, ela trabalha Sim. para ele poder não ter regressão, para ele não poder ter agressividade. E aí eu tenho que ensinar. Então, tipo assim, eu tive que aprender uma coisa muito, que é rotina, procedimento, porque eu não tenho uma vida, minha vida liga tal. Não, é rotina. Se eu marcar com ele 2 horas, que eu pego ele um final de semana sim, outro não. Eu tenho que pegar ele 5 horas. Se eu pegar ele 2 horas, deu 5 horas, ele baixou o sol, ele já vem embora. Eu tive que aprender tudo isso. Tudo isso. Aí eu tive uma amiga
que não teve o mesmo suporte, que não teve nada, para você ter um agora que ela conseguiu o laudo depois de 5 anos. Olha, Sim. isso daí Mas é importante uma atrapalha coisa o para mas é tratamento. importante uma coisa para as famílias, independentemente do laudo, observou atraso, busca, Mas buscando, fono, isso, e TO, buscando. independentemente. Ele quer, é que eu não sabia da difícil. associação, mas ó, Aham. eu buscando com político, amigos, Não, busca servidores, o contato, atendimento não, com todo o atendimento para poder ter esse atendimento, ter laudo, ter um atendimento especializado dentro da sala de Aham. aula, Mas Ah, é buscando. É Aí se desafiador, você, né? aí se você não tem um laudo, já barra, Essa busca, né? aí você Sim. é tudo Porque um conjunto. quando a gente fala na escola, independentemente do laudo, se o aluno é típico ou atípico, ele tem que ser trabalhado, a inclusão tem que ser feita. A escola tem que fazer a leitura desse aluno e identificar ferramentas para, de fato, incluí-lo no ambiente escolar e no Sim. ensino-aprendizagem pedagógico, independentemente do laudo. Então, quando a escola virar para a família e falar assim, ó, o seu filho tem algo diferente, por isso ele não está desenvolvendo. Então, vá atrás de laudo, vá investigar. Família, volta para a escola e devolve a pergunta para ela. Se ele tem algo de diferente, o que vocês vão fazer de diferente para incluí-lo? Independentemente do laudo. Então, essa criança não pode ser ausentada da escola ou ficar Ou transferir essa responsabilidade, no colo da né? família. Exato. Não, a escola tem que fazer a inclusão dessa criança, independentemente se ela tem deficiência ou não. Exato. Agora, Porque ela claro, está tendo dificuldade, então precisa. a dificuldade no quê? Pedagógico, a escola tem que adaptar material, fazer inclusão, fazer intervenção, Tem escola criar fazendo estratégias. inclusão hoje? A gente busca, né? Tem escolas, tem profissionais. Tem profissionais, mas eu apontar uma escola Que é X. lei, né? É lei. O porquê dessa importância da gente entender essa peregrinação da família atípica, Uhum. o dia a dia desse indivíduo com deficiência, os desafios que essa sociedade, né, enfrenta do lado atípico, né? Por Sim. quê? Porque através da empatia daqueles que não vivem e convivem com a deficiência, a gente consegue fazer as melhorias nos condomínios, a gente consegue fazer as melhorias nas escolas, Sim. a gente consegue criar uma sala de sensorial dentro de um condomínio, né, regulação sensorial, dentro de uma unidade de saúde, dentro da escola, dentro lá da área de lazer, onde tem muito barulho no condomínio, posso ter aquele cantinho de regulação sensorial. Então, assim, é importante que, né, as pessoas entendam Sim. essa realidade. O Né? Detran fez, né, agora uma sala para Uhum. quando vai fazer identidade, Sim. fica uma sala fechada para os autistas, porque eles estavam tendo muita dificuldade por causa do Uhum. barulho. Então agora eles criaram uma sala específica para isso. E parece que vai criar em outras cidades. Olha que aqui. coisa Então, E- bem interessante que eu fiquei sabendo. Sim. E é a pessoa que importante venceu. isso, porque assim, a gente falando sobre essas dificuldades e a gente fazendo essa introdução aqui, porque é um assunto bastante complexo de nós Inclusivo, né? debatermos, de Inclusivo. inclusivo, né? E quando eu digo complexo, no sentido das pessoas entenderem, né? De que há essa necessidade, de que precisamos avançar. E quando a gente fala disso, nós falamos de educação, nós falamos de saúde, nós falamos do pensamento da sociedade e falamos também de condomínios, né? Porque essas pessoas... E aí, onde é que a gente pode avançar? Eu acho que é importante, porque é uma temática que nós poderíamos ficar aqui 4 horas falando, que nós iríamos falar tranquilamente, sem repetir o assunto, Sem né? repetir, Trazendo os verdade. apontamentos Sim, ali verdade. das dificuldades, dos desafios e das superações. Falando de condomínios, então, a gente já sabe que há uma dificuldade hoje no ensino, há uma dificuldade hoje de você conseguir um atendimento médico, você conseguir um laudo, que isso tudo é demorado. Muito bem. Quando a gente fala agora de condomínios, o Alex tem até um exemplo, inclusive, dentro do condomínio dele, que a gente estava falando um pouquinho antes desse nosso bate-papo aqui, antes das câmeras ligarem, era de que você fez alguma coisa, uma porta lá do seu condomínio, não Isso. é? Como é que é? Conta pra gente. Primeiro, voltando a... Eu penso o seguinte, as pessoas não têm empatia. O mundo não tem empatia, o ser humano não tem. Não tem. E isso é uma luta constante. Só. Isso é constante. Passou a pandemia, todo mundo estava unido. Passou, agora parece que às vezes as pessoas não têm empatia. E hoje eu não vejo só a questão do autismo, TDAH, TOD. Uhum. Eu vejo a deficiência em tudo. Sim. E ela falou uma coisa muito interessante. O que a escola faz para aquela pessoa se sentir acolhida?
pertencente. Aí agora eu vou além. E o que eu estou fazendo? Não só, agora vamos tirar a parte da escola. Porque a escola está agindo igual condomínio quando vai multar o morador. Aí o morador transfere a responsabilidade. Sim. Transferiu a responsabilidade para quem? Para os pais. Mas e eu? É bonito falar empatia, mas o que eu estou fazendo? E eu, como pai, o que eu estou ensinando o meu filho e os meus familiares sobre ter empatia com o próximo? E eu como pessoa. Eu né? como Não só pessoa. como pai, Sim. mãe, como Entendeu? pessoa mesmo, Compromisso em relação- social, né? Compromisso Até que social. ponto eu tenho empatia com Porque, as na pessoas. verdade, imagina só, nós estamos falando de um condomínio. O condomínio, a gente faz aquele comparativo, né? É um quintal com bastante pessoas dentro. Uhum. E aí você imagina você enquanto vizinho, talvez pode ter ali uma criança autista, né? Que às vezes entra numa crise, né? Qual o saber lidar com a situação, o saber ajudar, o saber respeitar, o saber compreender. Porque assim, a criança ela não vai ter o horário. Ela fala assim, não, às vezes à noite, fora de hora, não é verdade? Exatamente. O Isso síndico, mesmo. como ele vai lidar com isso? Porque olha só, quando você tem um autista no condomínio, por exemplo, ele está assistindo um jogo, Uhum. palavrão que sai, ele grita, ele pula. Os moradores já sabem que ele tem essa deficiência, vamos dizer assim, né? Uhum. O que acontece? Eles começam a criticar, falar por cima, como que pode estar fazendo barulho? Aí você não vai ficar contando para todo mundo que Uhum. ele tem essa deficiência, porque o pai e a mãe não chegou a falar. O Uhum. síndico já observou. E aí, para você lidar com essas pessoas, não Eu- é fácil. No meu Não, condomínio. eu tenho essa dificuldade Não, porque eu tenho pessoas. então, ó, Uhum. assim, eu, voltando lá na primeira pergunta, eu minha tia é deficiente, ela não tem uma perna, é uma Uhum. mãe pra mim. Trabalhou, dirigiu o carro dela, adaptado, olha, me ensinou muita coisa. Por isso que eu falei aquela hora, eu não tô bonito, cheio de vida, nós temos que ter vida. Exatamente. É a vida, E é essas aquela pessoas que aquela mostram coisa pra de gente, né? viver. E depois veio o autismo do meu filho. Não vou mentir que eu fiquei baqueado. Lógico que fica. Porque todos os traços que eu vi, eu comprava com meu filho, o mais velho. E eu falo que hoje é meu dodói, é minha bênção. Fez eu mudar. E aí, quando chegou na moradora, ela ficou deficiente. E aí voltei naquele assunto, logo no bate-papo. Um prédio que não foi construído para PCD. É PCD que fala, né? Uhum. Pessoa Agora, com deficiência, Pessoa com né? deficiência, eu sempre aprendendo. Uhum. E um prédio que não era para PCD. Uhum. Escada, ela morava no último andar. Aí que eu enfrento? Ela tem a cadeira dela de rodas. De rodas. Aham. E aí ela deixa embaixo da escada. E o meu regimento interno proíbe deixar perto da escada. E aí que eu volto na empatia. Tem moradores que concordam e tem moradores que não aceitam. É bem assim. E aí chega no grupo do WhatsApp, falam que tá tranquilo, mas chegam no meu privado ou pessoalmente, são contra dela ter deixado a Não tem cadeira. coragem de falar, né? Não tem coragem de falar, não tem empatia. Uhum. Porque realmente, não, se ela tá deixando a cadeira de rodas dela ali, eu vou deixar minha bicicleta. Por que ela pode? Então, Aí você vê a empatia. Quando a gente fala desses desafios, esses dilemas de cunho coletivo, né, no caso o Uhum. condomínio, a maior arma contra o preconceito é o conhecimento. Uma das é o conhecimento. Uhum. Então, quando você leva o conhecimento para esse grupo, ele consegue entender que existem especificidades, existe a individualidade, né? Eu sempre faço analogia com a educação porque é a pasta que eu mais atuo. Como que eu vou reprovar um aluno com deficiência que quando ele tem crise ele não quer ir à escola e se for vai ser pior? E não é caso de eu levar para o médico para conseguir um atestado. É falta. Justifico, mas não abono. Como que a educação vai agir com esse aluno? Vou reprová-lo? Mas e as especificidades dele? E as limitações? Como é que fica? Eu vou ignorar? Como que isso? Eu vou trabalhar da mesma forma no condomínio. Quando você leva o conhecimento a essa comunidade do condomínio e ela entende e se apropria desse conhecimento, fica mais fácil de
entender essas excepcionalidades do regimento do condomínio, né? Aí vão passar a entender o porquê daquela cadeira. Não é simplesmente uma cadeira que está ali. Existe um ser humano que tem uma limitação, que ele tem todo um processo para chegar até a sua residência, e se ele levar, qual a dificuldade, e se ele deixar ali. E qual que é o prejuízo que traz isso para a coletividade? Né? Então, aí a gente começa a fazer esse movimento dessa reflexão. Mas é um processo. Mas Sim. assim, mas mesmo eu respeito a sua processo. opinião, respeito a sua colocação, mas para nós, não sei se a Zilda passa por isso. Mesmo nós colocando tudo, porque ainda pior, a pessoa, ela foi punida, se você for analisar. Ela não pediu para ficar deficiente. Exatamente. Ela Ela tem já os tem os obstáculos obstáculos da vida, dela, né? da vida. Aí ela ficou deficiente. E é o único bem que ela tem. Não tem como ela sair daqui. E o prédio não tem elevador. O prédio tem essa cadeira aqui. Parece que O ser humano quer piorar. Zilda, agora pegando o gancho aqui da questão do seu condomínio. O condomínio que você mora, ele é antigo, Tem 21 anos. certo? Você tem pessoas com deficiência que residem no condomínio? Não. Não. Tá. Se, por exemplo, no seu condomínio fosse necessário fazer um exemplo, um cadeirante for morar lá, tem acessibilidade nesse condomínio ou não? Todo dia para não ter. Nós não temos como fazer acessibilidade. Hoje nós usamos um portão lateral, que a gente criou com interfone e tudo, para quando tem algum pai de alguém que tem problema, usar isso daí. Que não é o mais correto. Até quero perguntar para a doutora, qual é o problema? Qual é o risco nosso? Porque já fomos na prefeitura, já fizemos tudo que podia fazer. O nosso prédio, no início, na entrada principal, ele fica 40 centímetros acima da calçada. Como que eu vou colocar? Não tem como eu colocar um elevador. Não tem como. Bom, eu vou acionar. Então, cada dia eu fico pensando, Aí seria o que é novo que está um elevador. para você colocar. Porque chega uma hora, eu só posso colocar na calçada. A prefeitura não autoriza. Não autoriza. Sim. E o custo, assim, só para... Não, Aí voltamos hoje que o Bruno já falou tem- lá atrás. O hoje custo já seria tem uma quanto se fosse um plataforma, elevador, uma Uhum. plataforma? bem mais barata. Porque um elevador hoje, de um andar, um elevador mesmo, custa mais de 50 mil. Eu fiquei sabendo essa semana, 80 mil foi cobrado de um lugar que faz costurinha para roupa para bebê. Então, é caro. Mas que está surgindo mais barato. Mas eu não tenho local para colocar. A questão é espaço, né? É espaço. pra Espaço. colocar. Tá, agora eu vou acionar então a nossa doutora Adriana Mello, porque daí a gente fica nesse impasse e a gente quer saber juridicamente o que fazer. Exatamente. Se, por exemplo, você mora num condomínio, e esse condomínio você administra um condomínio onde você não tem espaço, você não tem como adaptar, é um prédio Entrada antigo. social, porque Sim. senão começa a ser discriminação, né? Uhum. Assim, nós estamos falando então da acessibilidade arquitetônica, né? Também, isso, quando a exato. gente, nessa parte aí. Isso, No exatamente. meu caso, Depois a gente entra nas Essa peculiares. PCD, Isso. ela entra em todas as deficiências que a gente entende, né? Certo. Que seria física, mental e tudo, não é? Uhum. no meu caso, eu vi o problema e fiz. Você conseguiu fazer. Consegui fazer, Uhum. mas da porta. Por Da quê? porta. O nosso único condomínio, nosso condomínio, são tudo facial. Então a pessoa chega, Isso. abre a porta. Ela não conseguia abrir tinha dificuldade. O que nós damos? Colocamos um motor bivoltante, ela chega, a porta abre sozinha. Ela passa, tem um timezinho, serzinho, aí fecha sozinho. Ficou lindo para Perfeito. todo mundo, Ótimo. entendeu? Ótimo. Muito bom. Para ela eu consegui fazer. Aí agora aí entramos naquela questão custo. Tem que ter custo. Nada Aí é barato. Tem que nada ter é caixa, barato. se não tem caixa. O caixa que Que aí manda. não é custo, é caixa. Para fazer em outra porta, que é no bloco 11 que eu necessito fazer. Tá, porque aí são vários blocos. São vários blocos, porque Bom, vamos acionar então a doutora Adriana Mello. Doutora, aqui na tela a produção, por gentileza, nossa advogada, nosso jurídico. Doutora, a senhora está acompanhando esse nosso bate-papo aqui, falando então de condomínios antigos. Vamos supor que um morador vai lá residir naquele condomínio, é um cadeirante, por exemplo, e ela precisa da acessibilidade, e no caso do condomínio aqui da Zilda, que é a síndica, ela não tem muitas opções porque o condomínio não tem espaço, difícil de adaptar. E como resolver essa situação?
arquitetônico, ele tem que, hoje já existe a norma técnica que tem que vir com acessibilidade. No entanto, de uns 10 anos para trás, a norma técnica era outra. Então, esses condomínios que já foram entregues, são mais antigos, eles precisam fazer as adaptações possíveis. Aquelas que são possíveis. Aquelas que não são possíveis, infelizmente, não tem como fazer adequação. E esse condomínio, ele não vai ter penalidade por isso. Mas é possível fazer a adaptação? É obrigatório fazer. E o síndico, ele nem tem a liberdade de levar para a assembleia para decidir se vai fazer ou não. O síndico, ele tem que fazer. É obrigatório. Então, o que ele vai levar para a Assembleia são só os orçamentos para serem aprovados e a forma de pagamento dessas obras. Certo. Doutora, e no caso, por exemplo, de alguém que vai alugar o imóvel, né? Vai alugar ou vai comprar, é de responsabilidade do corretor ou da imobiliária informar, dizendo assim, olha, esse condomínio não tem acessibilidade, esse condomínio ele é mais antigo e tal. É de responsabilidade deles informarem, até para que não haja um constrangimento, né, depois. Sim, exatamente. É obrigatório fazer essa comunicação para que a pessoa, ela opte por um outro local que atenda às suas necessidades. Uhum. Maravilha. Então tá, doutora. Obrigado pelo esclarecimento. Daqui a pouquinho a senhora volta a falar mais para a gente. Bom, nós estamos usando o exemplo aqui, então, né, pessoal, de questão estrutural, física, né? Mas quando a gente, por exemplo, tem uma questão comportamental, né? E aí a gente, usando o exemplo do autista, né? A pessoa com um aspecto autista, que o que impacta, eu acho que na maioria dos casos ali, de fato, eu não tenho pessoa autista na minha família, mas já convivi, né? O grau que eu convivi de pessoa com autismo é justamente algumas limitações um pouco físicas ali, dificuldade na fala, mas principalmente era essa oscilação, né? Do comportamento. Às vezes batia uma crise, ficava muito estressada, irritada, enfim. Quando a gente fala nesse ponto, qual que é o grande desafio que vocês encontram hoje dentro da associação? O que vocês observam, né, de relato de mães aí, talvez que moram em condomínio? Considerando que hoje a estatística aí, nós estamos 31 para 1, né? 31 pessoas, uma é autista, eram 36, hoje 31. O maior desafio em se tratando de condomínio é justamente essa falta do conhecimento da comunidade dificulta esse indivíduo ter acesso. Mas acesso arquitetônico, não. Por exemplo, vamos pensar em acessibilidade para o autista dentro de um condomínio. Sim. Nós poderemos trabalhar com rodas de conversa entre os funcionários e a comunidade do condomínio, forma de comunicação. Perceba, muitos deles são literários, são visuais. Então, não basta aquelas letrinhas pequenas escritas lá no mural, no elevador. Eu preciso ter informações ilustrativas para que eles possam entender aquela informação, aquela mensagem, né? Como exemplo, regras mais claras, né? Usando mais o visual. Então, por exemplo, é proibido pôr a mão. Aí eu estou lá, proibido pôr a mão. Não, eu tenho que ter a figurinha do a mão, retratando e passando aquela mensagem para ele. Né? O que mais que a gente pode pensar? As rodas de conversa entre as famílias, os funcionários, essa sala sensorial, lá as regrinhas do playground, da piscina, né? Regrinhas, porque não basta a família lá falar, ele precisa entender. Se a gente for pensar na autonomia desse indivíduo, ele tem que entender aquela mensagem e ele se administrar ali para entender o que pode e o que não pode. Então, assim, esse cuidado da comunicação, esse cuidado da regulação, nós temos um espaço físico dentro do condomínio, como fazer em caso ele entrar em crise? Quem que vai fazer essa contenção e essa mediação? Nós temos no regimento do condomínio algo prevendo nesse sentido? Tanto que houve a fala, né? Caso alugue o apartamento lá, o futuro dono ou locatário vai acessar esse regimento. O que tem de acessibilidade voltado para esse público autista? A questão do som, né? Até que ponto
isso é acessível, porque nós estamos falando de pessoas que têm as suas especificidades, que fogem um pouquinho do padrão social e comum que a gente está acostumado. Como que essa comunidade do condomínio vai administrar, vai gerir, e qual o limite de, entre aspas, tolerância? Como que vai ser... Isso que você vem trazendo, Ericler, é importante, porque assim, isso cai no colo dos síndicos Do aqui síndico. para sentarem e resolver. Né? Mas Eu esse não tenho é um a assunto. impressão que é um assunto Mas esse não é um assunto novo. para o Não, síndico mas só. coletivo, Perfeito, isso. Deveria o síndico levar. Tipo assim, vamos, por exemplo, estou querendo alterar o regimento. Uhum. Nós vamos mexer ano que vem. É uma das coisas que hoje eu vou querer fazer. Por quê? Quando for alterar o regimento, colocar alguma coisa sobre as pessoas que têm necessidade. Principalmente, eu acho até mais do autismo e qualquer um que é relacionado à personalidade, esse tipo de deficiência. Por quê? Para as pessoas terem um pouquinho mais de bom senso. Então, a gente deve colocar lá. Porque os funcionários hoje, eu já reuni com eles, a gente já conversou a respeito da pessoa que tem lá. Então, isso daí já está resolvido. Olha, porque ele é assim, ele olha para você hoje, fala bom dia. Amanhã ele nem olha para você. Aí antes tinha cobrança. Hoje você não falou bom dia. Então, agora não. Se ele passar sem falar nada, os funcionários vão continuar. Todo mundo já sabe. Então, os funcionários estão treinados. Então, é uma coisa que eu fui buscar, porque agora, inclusive, estou convidada para um café da manhã, dia 30, onde vai ser falado sobre inclusão. Que a pessoa tem um filho com síndrome de Down, que é o Dr. Alex. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque existe uma placa para você colocar, esse condomínio faz parte. Olha, eu acho que tem que começar Olha, assim nos pingos. eu pegando a fala da amiga aqui, eu volto a falar, o que eu fiz para incluir essas pessoas? Vamos esquecer o regimento interno. Não, sim. O regimento interno vai ser para legalizar e dar alguns direitos e deveres. Agora, o que nós estamos fazendo? Ela foi esplêndida na fala dela. Eu fiz uma roda de conversa com moradores. Eu busquei algum profissional para levar dentro do condomínio para explicar o que é. Eu incluí essa pessoa no trazer cartaz. a comunidade para o cenário, né? Sim. Eu particularmente, eu não fiz isso. Aconteceu comigo. Eu tive 3 problemas. Eu tô com 6 moradores, 3 mudaram. Entendeu? Mas são Blocos diferentes. Tinha 2 no mesmo bloco, o outro bloco estava reclamando, achando que a mãe estava espancando. Eu falei que não, porque o menino tinha crise e estava tratando a crise, entendeu? Então, assim, aí chegou que até as moradoras, Alex, eu vou mudar, porque os moradores estão achando que eu tô espancando e tal. Aí vem a outra situação, que daí também entra o regimento interno. O morador de cima, o filho dava crise à noite, o de baixo queria dormir. Ele não queria saber se é autista ou não. Seria Entendeu? interessante a comissão da acessibilidade no condomínio, né? Uma Exatamente. comissão de acessibilidade. Isso, uma ideia excelente. Uma Agora, ideia excelente. quando a gente fala em acessibilidade, vamos ampliar um pouco. Nós temos aí as arquitetônicas, mas vamos lá. Nós temos o baixa visão, né? Sim. O braille. Nós temos um exemplo que eu sempre cito, que assim nos enche de orgulho em se tratando de acessibilidade, o Aquário Pantanal. Ele tem lá todas as ferramentas assim para a gente copiar, né, de acessibilidade. É o braille, é a sala sensorial para o autista. Então, assim, vale a pena a gente fazer essa visita e mais ou menos que público que eu tenho no meu condomínio. E tentar adaptar no condomínio. Porque eu acho que o único mais desafiador é o arquitetônico, o resto é tudo acessível. Dá sim para implementar uma acessibilidade dentro do condomínio, né? Igual esse caso já fica dificulta. Mas os demais, o que mais? É braille, o visual, o auditivo. O auditivo, isso. Sim. Já tem o braille, então é muito interessante. Você entendeu? Então é isso, é pensando no
todo, né? Porque a deficiência não é uma, Não, Não. diversas, né? isso. Assim, Sim. então eu acredito que dá para fazer um bom trabalho dentro do condomínio. Tem que E ser uma aí, comissão para poder Para olhar fazer, todos. para fazer esse Exatamente. estudo, para É. buscar isso no o que Um tá nós buscando temos. numa fonte, outro no outro, junta. Isso. Mas, ó, o que, que dá para fazer aqui na área comum? Ah, vamos fazer uma Isso. placa. Essa comissão um para visu, isso. né? Pra E tratar o que é disso. interessante, aquilo que a Ericla acabou de falar dessa questão da comissão, é importante porque, assim, às vezes quem está nos assistindo fala, meu Deus, agora eu tenho que adaptar da noite para o dia o meu condomínio. Não, Não. peraí, eu tenho alguém que necessita de um atendimento, de uma acessibilidade, Primeiro aqui, né? Isso. Olha, eu tenho, às vezes eu tenho um deficiente visual, Isso. ponto. Então, beleza, o que Começa nós por aí. podemos fazer? Isso, Ah, exatamente. Posteriormente, um outro morador lá com algum Não, e outro sem tipo contar de com os idosos, deficiências. né? Porque as pessoas idosas também. Também. Exato, tem suas também, limitações. exatamente, suas Né? Então, limitações, é tem que importante pensar. abrir esse leque. E eu já vou avisando vocês, infelizmente, um episódio só pra gente falar disso vai ser muito pouco. Muito, É pouquíssimo. Quem tem as crianças, os Ó, idosos. lá no salão de festas, no playground, eu posso ter abafadores, né? Ó, qualquer pessoa que tem sensibilidade auditiva, não precisa ser um autista, tem lá a ferramenta para antes da crise, para anteceder esse sofrimento, né? Então, assim, é muito vasto, dá para fazer um bom trabalho. Sim, sem sombra de pra dúvidas. fazer. E isso cai, Trabalho formiguinha. cai Formiguinha. nas Trabalho formiguinha, costas tá? aí dos Dos síndicos, síndicos. né? Dos síndicos. Levantarem Eu vi- essa eu bandeira e vi- trazer. Não, As mas pessoas é- mais indicadas para fazer em condomínio é o síndico. Ele tem que Porque levantar tem um essa- comprometimento isso. E ir atrás buscar. Lógico que ele não vai chegar e fazer assim do dia para noite. Mas Ó, chamar todo começar mundo a para trazer. conversar, Porque é o para seguinte, dialogar. Não basta só nós, né? Nós temos que ir buscando. Distribuir. É igual tarefas. fazer coleta seletiva de lixo. Você Uhum. fala e vai. Anos e anos. É a mesma coisa. Porque a nossa cultura não está preparada para tudo isso que está acontecendo. Fala, Alex. Eu vim preparado para um programa que eu achei que era sobre gestão e má administração de condomínio. Não, eu também achei que Né? Não sabia Olha, que era meu inclusão. cérebro, Não é que é inclusão. Mas a gente vai se juntando também, Era inclusão, Sim. mas aí que eu Porque vejo. ninguém me contou o que Nós, era. falei, assim, não, vai- falei, não, passaram para mim, falei, qual que é o tema? Não, é gestão e má gestão em condomínio, né? Gestão Tá boa, falando má dessa gestão. condomínio. Então bom, eu tá. escolhi uma há Mas 14 chegou uma anos, outra inclusão, vez, chegou tá, tá. excelente. Por quê? O que Mas é acontece? bom, uma coisa nova, porque eu tô saindo daqui Nós- diferente do Nós que eu fazemos a cheguei. gestão. O que que é a gestão? Nós pensamos aqui. Aí depois, agora, como Faz administração, parte, não administrador, deixou de ser o colocar tema. no papel No e papel. colocar Isso. fazer. Muitos gestores nossos esquecem o que é gestão e o que é administração. Ah, Isso que está sim, faltando é. na nossa cidade. Agora eu tenho uma dúvida. Hum. É muito comum, já chegou para nós algumas demandas, onde tem um condomínio, tem lá os moradores, tem lá o seu público, né, com deficiência, o autismo, Sim. morador, porém quem faz o barulho é o vizinho. É um bar ao lado, Ah, altas sim, horas. acontece. Como que a família vai proceder, né? Como que a família age? Como que o síndico deve proceder, né? Notifica aquele estabelecimento comercial vizinho do condomínio. E tá, Eu e já agora tive eu vou causar uma provocação extremamente importante, porque eu acho que esse ponto ele é fundamental. Pra gente entender juridicamente o que fazer. Porque aí nós estamos falando de duas situações. E aí eu gosto de trazer a provocação pra gente justamente conseguir entender. Primeiro, você tem, vamos usar o exemplo do bar ou da conveniência ou da lanchonete que tem ali próximo, na frente, a gente sabe que o barulho sobe, né? Sobe. O motoqueiro passa lá em Cidrolândia, O você cachorro. escuta no quarto, não é assim? Não, no caso, Hã? o cachorro latino alto. É. Aquele alto. Não, e às vezes clínicas, vizinhos do condomínio, que às vezes a criança chega para terapia, ela desregula ali na chegada e Sim. grita, ela Tem desregula. crise. E os moradores do prédio estão ali, então se Sim. incomodam, Sim. não entendem, chama o conselho tutelar, liga para Minha situação é a mesma coisa. E qual que é a provocação? A provocação é o vamos lá. seguinte, bom, vamos lá. Enquanto a produção vai colocando a doutora aqui na tela pra gente ver e ouvi-la, a provocação é o seguinte, bom, você tem ali o condomínio, tá? Tem um morador, às vezes vamos colocar um exemplo de uma criança autista que tem uma sensibilidade, um ouvido mais aguçado, não suporta tanto barulho, se incomoda mais. Mas aí aquela conveniência, ou talvez aquele estabelecimento lá, tem o alvará para trabalhar até mais tarde. Perfeito, isso. E aí? E aí? Doutora, esse é o X da questão. Então, vamos supor, a pessoa, o PCD que mora no condomínio, tá lá, se sente incomodado, os vizinhos se sentem incomodados por algum motivo, mas aquele estabelecimento próximo ao condomínio
tem o alvará, pode trabalhar, tá expedido até tal horário. Inclusive, tivemos caso de exemplo recente aqui de um bar muito conhecido, Sim. próximo ali, que deu um chabu danado, né? Mas também só mora gente importante naquele condomínio. Exatamente. E aí, o que fazer legalmente? Aciona o síndico toma providência? Como é que a gente fica nessa situação? E esse bar tá funcionando aí. Tá É funcionando. uma situação que toda a comunidade precisa agir. O atingido diretamente, bem como o condomínio. Então, nesse caso, fazer a notificação para os órgãos competentes fiscalizatórios, levar a situação vivenciada por esse condomínio, por essa família específica, e requerer providências, porque por mais que tenha o alvará de funcionamento, na prática, está ferindo o direito de vizinhança, vai ter que sofrer adequações. Porque o que é o pilar do direito de vizinhança? É segurança, sossego e salubridade. Se está ferindo um desses pilares, desses casos, a pessoa vai precisar se adequar. Não importa o comércio que seja, não importa se seja um bar famoso, muda de horário, diminui o volume. E também essa comunidade precisa se unir para que tenha efetividade do seu direito. Porque uma pessoa só agindo é muito baixo. Agora, quando todos estão falando, todos estão buscando, o resultado vai ser muito melhor. Então, é necessário ação. Então, o passo seria o quê? Semador, doutora? Sim. Guarda municipal, guarda civil? Semador, Ministério Público e até mesmo ajuizamento da ação de obrigação de não fazer. Nos E casos daí mais seria extremos. seria quem? O síndico coletivo ou seria o morador em específico, essa ação judicial? Nesse caso, tanto a coletividade quanto o indivíduo que sofre diretamente é titular do direito para poder de ação. Então, Mas a coletividade, se no os caso, dois seria o condomínio, então. Condomínio. Certo. Então seria uma ação do condomínio, né? Com os moradores Também. ali todos assinando, seria extremamente importante. Nós tivemos um caso parecido. Uhum. Só que aí a pessoa incomodada, orientamos para que ele fizesse a denúncia. Uhum. Aí ele fez e não conseguimos nada. Aí o que aconteceu? A única coisa é que eles tinham toda a documentação, menos certificado de bombeiro. Aí que nós conseguimos, graças ao certificado de bombeiro. Aí fechou, aí ficou até que eles mudaram de lá. É uma situação complicada, né? Porque assim, a gente entende por um lado, claro, eu, por exemplo, eu moro em condomínio. Eu chego à noite, eu quero dormir. Ele tem o direito de ter o comércio. E aí achar esse ponto de equilíbrio, né? Que é o X da questão, que é a grande dificuldade. É realmente... Olha, viver em sociedade, em coletividade não é fácil. Querendo comprar essa boate que tinha lá. Tipo, Ah, queria? Queria comprar. Eu falei, não, já não compro porque nós estamos tentando fechar. Pronto, se comprar fica pior ainda. Mas ele ia comprar para os moradores usufruir? Ah, então, mas aí se fosse os moradores usar, não, né? Tá de graça. Aí poderia. De graça, aí podia. Nesse caso, poderia, doutora? Até as 22, se você... É o seguinte, ela tá. A Zilda falou. Tá, a Zilda falou o seguinte, que nesse estabelecimento tinha um morador que querendo comprar o estabelecimento. Ela falou, não, pelo amor de Deus, não compra, nós estamos querendo fechar. Aí eu falei, bom, mas e se de repente fosse pros moradores utilizar? Ela falou, se fosse de graça, a gente não brigava. Nesse caso, poderia ou não? De qualquer forma, ia continuar incomodando algumas pessoas. Então, não atenderia a coletividade. Exatamente. Mas, Essa- eu quero trazer aqui um exemplo que nós temos aqui em Campo Grande, que é o Parque de Exposições. Vocês lembram que há alguns anos não tinha limitação de horário, dias de funcionamento, e pela necessidade do crescimento da região, foi necessário fazer as adequações lá? Independente do poder aquisitivo, independente do que envolvia, foi feita a adequação. Então, assim funciona. A sociedade, ela precisa buscar também garantir o exercício do seu direito. Aquela coletividade fez isso e teve resultados. Então, quando existe essa Os moradores do Jockey Club da demorou, mas vizinhança, conseguiram. demorou.
quando existe a situação do incômodo da vizinhança pela prática de um vizinho, que é um comércio que causa barulho, é necessário que esses moradores se movimentem, porque dá resultado. Pode ser trabalhoso, pode demorar, mas vai ter resultado. Certo, Perfeito. bacana. Um detalhe, quando o condomínio se sentir com tiver essa dificuldade, sentir essa necessidade de conhecimento, de buscar, a gente pode pensar em parcerias com faculdades, com instituições de ensino, onde elas atuam nesse segmento do PCD, o autismo, cadeira, e chamar esse público para dentro do condomínio e ofertar essas palestras, ofertar essa roda de conversa. Sim, essa conscientização, Essa né? conscientização. Então, não precisa contratar uma equipe para... Não. Tem muitas instituições aí que ofertam esse tipo de Esse trabalho. serviço de forma Isso, gratuita, né? Essas adaptações, essas modificações, né? Pontuando o que sim, o que não no ambiente coletivo, o Uhum, porquê sim, o porquê não. muito bem, Então, é algo que está acessível aos síndicos, né? com certeza. Muito Bom, gente, nosso papo rendeu demais. Nós vamos ter que marcar um outro encontro aqui, porque o assunto Não, Ele vai longe. vai longe. Bom, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, tá bom, doutora Adriana Mello? Obrigado mais uma vez por estar sempre esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos participantes. Esse é um tema de salutar importância e discussão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco do meu conhecimento com essas pessoas que agregam muito, principalmente quem vivencia na pele. A falta de inclusão, a falta de empatia e de conhecimento social. Então, hoje, eu realmente me sinto grata por ter aprendido um pouco mais com cada um de vocês. Tá certo, doutora, obrigado. Eu quero agradecer o Alex Arce também, síndico. Alex, obrigado pela sua participação aqui com a Eu gente, que tá? agradeço, aprendi muito hoje. Muito, muito, muito. Sai Cada dia diferente, nós né? aprendemos. Sai diferente dessa participação aqui, né? Sai muito, muito, Esse muito. tema, A gente fica muito limitado em algumas coisas, mas depois a gente vê que é amplo demais, né? Você vê uma cadeia, é tudo. Exato. E muito obrigado por ter aprendido. Imagina, Zilda, aprender. obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Está saindo daqui totalmente diferente do que cheguei, principalmente por tudo que você falou aqui. Por mais que eu trabalho bastante essa inclusão, mas, nossa, nem Sempre imaginava, falta alguma coisinha, né? sempre. Então, estou aprendendo muito, agradeço muito a oportunidade e sempre que puder, estou à disposição. Tá certo. Ericlé, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição importante. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro momento para a gente voltar a falar mais sobre estamos à isso, disposição. né? E também convidá-los aqui para entender o que vocês avançaram dentro do condomínio de vocês depois desse nosso bate-papo, Bacana, legal. né? Eu acho que a gente Sim. fazia essa reflexão, falou assim, olha, levei isso para os moradores, a gente conversou, trocamos ideia. Eu acho que é Legal. importante essa troca de contato aqui entre vocês para a gente promover e entender que esse projeto aqui, na verdade, ele não leva só essa informação para quem está em casa, mas troca essa experiência com quem participa com a gente. Perfeito. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Sempre à disposição para contribuir, para aprender também. Excelente ideia essa, né? E depois. vamos aprendendo, vamos construindo. Essa troca é Essa rica, troca né? de marcar uma outra, Vamos. uma outra Pra conversa. ver o que avançamos. Exatamente. Perfeito. Nós Depois vamos passa aqui combinar. também, Isso. mostra. Vamos mostrar o antes e o depois. O que vocês avançaram? Topam? Topo. Combinado? Topo. Então tá bom. Topo. Então fechado. Já estamos com um episódio marcado, então. Exatamente. Exato. E também para Ah. falar sobre o condomínio mesmo, né? Tipo, o sofrimento dos síndicos também. Ah, não, vamos pegar outros assuntos polêmicos, Não, tá? aí nós podemos voltar uma outra também. polêmicos. Você, Já vamos sair com mais dois episódios aqui. Pronto, já tô marcado. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente o seu carinho, a sua audiência. Obrigado pela sua companhia, né? O Habitarrank que também aí na televisão, na internet, comunicando com todos, e gostaria que você acessasse as nossas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para você, compartilhasse, comentasse, deixasse aí alguma sugestão, alguma experiência talvez que você esteja vivendo aí no seu condomínio, de repente algum assunto que nós abordamos aqui hoje que faça parte da sua realidade também. Comenta aí com a gente, a nossa produção vai estar olhando com muito carinho, né, e trazendo esses temas aqui pro Habitarrank, tá certo? Um beijo grande no seu coração, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Agora eu vou olhar para aquela câmera, porque daí vai pegar geral aqui, tá certo? Beijo, tchau! Tchau. Forte abraço.